Em uma pacata cidade do interior do Rio Grande do Sul, Três Passos, vivia um menino de apenas 11 anos, Bernardo Boldrini. Sua história, que começou como um simples desaparecimento, rapidamente se transformou em um dos casos mais chocantes e complexos da criminologia brasileira, revelando a face mais cruel da negligência e da maldade humana. O que aconteceu com Bernardo? Essa pergunta ecoou por todo o país e desvendou uma trama macabra que ninguém poderia imaginar. Prepare-se para conhecer os detalhes de uma reviravolta que transformaria a aparente tranquilidade de uma família em um pesadelo nacional. Bernardo Boldrini, um garoto de sorriso fácil e olhos curiosos, parecia levar uma vida comum. Morava com o pai, o médico Leandro Boldrini, e a madrasta, Graciele Ugolini. Aos olhos da pequena comunidade de Três Passos, a família Boldrini era conhecida, respeitada e, aparentemente, sem grandes problemas. Contudo, sob essa fachada de normalidade, escondiam-se rachaduras profundas e uma realidade de desamparo que Bernardo vivia diariamente. O mistério começou a se desenrolar em abril de 2014, quando a notícia do desaparecimento de Bernardo tomou conta dos noticiários locais. Um menino sumira sem deixar rastros. As primeiras informações eram vagas, e a esperança de encontrá-lo vivo ainda era palpável. Apelos por informações foram disseminados, mobilizando a comunidade e as autoridades. Mas, à medida que os dias passavam, uma estranha passividade dos pais diante da situação começou a levantar suspeitas. Enquanto amigos e vizinhos se desdobravam em buscas e orações, o comportamento de Leandro e Graciele era, no mínimo, incomum. Pareciam distantes, quase indiferentes à angústia que deveria consumir pais desesperados pela ausência de um filho. As investigações iniciais foram marcadas por inconsistências que logo chamaram a atenção da polícia. Os depoimentos dos familiares não batiam, as versões se contradiziam e a falta de uma mobilização genuína por parte dos principais responsáveis pela criança gerava um clima de desconfiança. Bernardo não era apenas um menino desaparecido. Ele era um menino que, segundo relatos posteriores, vivia em um ambiente de profunda solidão e desamparo. Antes mesmo de seu sumiço, já havia indícios de que sua vida estava longe de ser um conto de fadas. A mãe biológica de Bernardo havia falecido anos antes, deixando um vazio que nunca foi preenchido. Com a chegada da madrasta Graciele Ugolini, a dinâmica familiar se tornou ainda mais complexa e, para Bernardo, dolorosa. Relatos de vizinhos e amigos próximos começaram a surgir, descrevendo um garoto que frequentemente pedia ajuda, que parecia desamparado e que, em diversas ocasiões, manifestava o desejo de não morar mais com o pai e a madrasta. Ele buscava refúgio na casa de amigos e até mesmo na avó materna, que tentava intervir, mas encontrava barreiras intransponíveis. A relação de Bernardo com Graciele e com o próprio pai era conturbada, marcada por indícios de negligência e maus tratos que precederam o seu desaparecimento. O menino vivia sob a sombra de um relacionamento abusivo, onde suas necessidades emocionais e físicas eram frequentemente ignoradas. Essa era a realidade por trás dos muros da casa Boldrini. Uma realidade que a pequena Três Passos estava prestes a descobrir de forma brutal. O desaparecimento de Bernardo não era um evento isolado. Era o trágico clímax de uma história de abandono que, infelizmente, poucas pessoas foram capazes de ver ou impedir a tempo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A família Boldrini, à primeira vista, exibia uma imagem de sucesso e estabilidade. Leandro Boldrini, o pai de Bernardo, era um médico respeitado na comunidade de Três Passos, com uma clínica bem-sucedida. Sua posição social e profissional conferia à família um certo prestígio,
o que de certa forma ajudava a mascarar a realidade sombria que se desenrolava dentro de casa. A madrasta, Graciele Ugolini, era vista por muitos como uma mulher dinâmica, mas para Bernardo ela representava uma figura de autoridade fria e muitas vezes cruel. A dinâmica familiar era complexa e, para o menino, sufocante. Relatos de vizinhos, professores e amigos de Bernardo começaram a pintar um quadro alarmante. O menino, apesar de ter um lar, vivia em constante solidão. Era comum vê-lo sozinho, perambulando pelas ruas da cidade, buscando refúgio na casa de colegas ou na esperança de um pouco de carinho. Seus pedidos de ajuda eram velados, mas constantes. Ele expressava o desejo de não viver mais com o pai e a madrasta, chegando a pedir para morar com outras famílias. O desamparo era uma constante em sua vida, uma sombra que o seguia por onde quer que fosse. A tragédia na vida de Bernardo não começou com o seu desaparecimento. Anos antes, ele havia perdido sua mãe biológica de forma trágica, um golpe que, para uma criança, é devastador. Esse vazio emocional nunca foi de fato preenchido. Pelo contrário, com a chegada de Graciele, a situação que já era delicada se deteriorou. A madrasta parecia ter pouca paciência ou afeição por Bernardo e a relação entre os dois era marcada por conflitos e repreensões constantes. O menino era frequentemente alvo de humilhações e punições, muitas vezes sem motivo aparente. Leandro Boldrini, por sua vez, parecia alheio ou talvez conveniente à situação. O médico, que deveria ser o porto seguro de seu filho, mantinha uma postura de negligência, ignorando os apelos silenciosos e explícitos de Bernardo. Os indícios de maus-tratos e negligência eram evidentes para quem observava mais de perto. Bernardo era frequentemente deixado de lado. Suas necessidades básicas de afeto e atenção eram ignoradas, e ele vivia em um ambiente de constante tensão e medo. A avó materna de Bernardo, ciente da situação precária em que o neto vivia, tentou intervir diversas vezes. Ela buscava o contato com o menino, oferecia apoio e tentava alertar o pai sobre a gravidade do que estava acontecendo. Contudo, suas tentativas eram constantemente barradas por Leandro e Graciele, que se mostravam inflexíveis e hostis a qualquer interferência externa. A avó, impotente, assistia de longe ao sofrimento do neto, sem conseguir romper a barreira imposta pelo casal. A relação conturbada de Bernardo com Graciele era o epicentro de seu sofrimento. A madrasta não apenas o negligenciava, mas também o submetia a um tratamento frio e desumano. Há relatos de que Bernardo era deixado sem comida ou que era obrigado a comer sozinho, isolado. O ambiente na casa dos Boldrini, longe de ser um refúgio de amor e cuidado, transformou-se em um cativeiro emocional para o menino. Ele era um estorvo, uma presença indesejada que atrapalhava a vida do casal, e essa percepção era transmitida a ele de forma cruel e constante. Essa realidade de negligência e maus-tratos não surgiu da noite para o dia. Ela se construiu gradualmente, culminando em um ambiente insuportável para Bernardo. O desaparecimento do menino, que a princípio chocou a todos, começou a fazer sentido para aqueles que conheciam os bastidores da família Boldrini. Não era apenas um sumiço aleatório, era a trágica consequência de um sistema falho de proteção e de uma família que, sob a fachada de respeitabilidade, escondia segredos sombrios. O que viria a seguir, contudo, seria ainda mais chocante, revelando a extensão da perversidade por trás das portas daquela casa aparentemente normal em Três Passos. A pressão popular e a incessante busca da polícia por Bernardo intensificaram-se a cada dia que passava sem notícias do menino. Três Passos estava em polvorosa, com moradores se mobilizando em mutirões de busca, enquanto as autoridades trabalhavam incansavelmente para desvendar o mistério. A cada nova pista falsa,
A angústia crescia e a esperança de encontrá-lo vivo parecia diminuir. Foi nesse cenário de desespero crescente que a investigação tomou um rumo drástico, transformando um caso de desaparecimento em uma chocante revelação de assassinato. O ponto de virada veio com a confissão de Edelvânia Virganovich, uma amiga próxima de Graciele Ugolini. Interrogada pela polícia, Edelvânia não conseguiu sustentar as mentiras e, em um depoimento que gelou a espinha dos investigadores, detalhou o que realmente havia acontecido com Bernardo. A revelação foi brutal. O menino não estava desaparecido. Ele havia sido assassinado. A notícia caiu como uma bomba sobre a pequena comunidade, que ainda se agarrava à esperança de um desfecho feliz. Edelvânia indicou o local onde o corpo de Bernardo estava escondido. Uma cova rasa em uma área de mata isolada localizada em Frederico Westphalen, a cerca de 80 quilômetros de Três Passos. A imagem dos policiais e peritos escavando a terra, sob o olhar atônito de curiosos e jornalistas, tornou-se o símbolo da crueldade que havia se abatido sobre o menino. A descoberta do corpo confirmou os piores temores e selou o destino dos envolvidos. Com a confissão de Edelvânia e a localização do corpo, as prisões foram imediatas. Graciele Ugolini, a madrasta, foi detida, assim como Leandro Boldrini, o pai de Bernardo. A incredulidade era generalizada. Como um médico respeitado e sua esposa poderiam ser os responsáveis por um crime tão hediondo contra o próprio filho? A sociedade de Três Passos e de todo o Brasil estava em choque. A investigação também revelou a participação de Evandro Virganovich, irmão de Edelvânia. Ele foi apontado como o responsável por auxiliar na ocultação do corpo de Bernardo, cavando a cova e ajudando a descartar o que restava da inocência do menino. A teia de cumplicidade se estendia, mostrando que o crime não havia sido um ato impensado, mas sim o resultado de um plano macabro. A motivação inicial do crime, conforme apurado pelas autoridades, era tão fria quanto perturbadora. O incômodo que Bernardo representava para a vida do casal. O menino, que deveria ser amado e protegido, era visto como um empecilho aos planos e à tranquilidade de Leandro e Graciele. Seus pedidos de atenção, sua tristeza e sua presença eram um fardo insuportável, que eles decidiram eliminar da forma mais cruel possível. A notícia da prisão dos principais suspeitos e a confirmação do assassinato de Bernardo Boldrini geraram uma comoção nacional sem precedentes. O caso dominou os noticiários e a indignação popular tomou conta das redes sociais e das ruas. A história de Bernardo, um menino que buscava desesperadamente amor e acolhimento e que encontrou a morte nas mãos de quem deveria protegê-lo, tocou profundamente o coração de milhões de brasileiros. A sociedade exigia justiça e a complexidade do caso começava a ser desvendada. A confissão de Edelvânia abriu a porta para uma compreensão mais profunda da dinâmica perversa que envolvia a família Boldrini e seus cúmplices. A descoberta do corpo de Bernardo não foi o fim da história, mas sim o início de uma longa jornada em busca de verdade e punição para os responsáveis por tamanha barbárie. A frieza dos envolvidos, a premeditação do crime e a crueldade com que Bernardo foi tratado revelavam uma faceta sombria da natureza humana. A pequena Três Passos, que antes se orgulhava de sua tranquilidade, viu-se no centro de um dos crimes mais chocantes da história recente do Brasil. A imagem de Bernardo, um menino que sorria nas fotos, mas que na realidade vivia um inferno particular, tornou-se um lembrete doloroso da vulnerabilidade infantil e da importância de proteger os mais inocentes. A cada novo detalhe que emergia da investigação, a história de Bernardo Boldrini se tornava mais complexa e angustiante. A polícia, com a ajuda das confissões e das provas encontradas,
começava a montar o quebra-cabeça de um plano meticulosamente orquestrado para silenciar o menino de uma vez por todas. O que se revelaria a seguir sobre como o crime foi planejado e executado seria ainda mais chocante, expondo a mente perversa por trás dessa tragédia. A confissão chocante de Edelvânia abriu as portas para a compreensão de um enredo macabro, revelando com detalhes a frieza e a premeditação com que a vida de Bernardo foi ceifada. O que se desenrolou a partir dali não foi um ato impensado, mas sim um plano cuidadosamente arquitetado para eliminar o menino, que se tornara um fardo insuportável para Graciele Ugolini e Leandro Boldrini. A dinâmica do crime expôs a profundidade da maldade humana e a completa ausência de empatia dos envolvidos. O plano começou a tomar forma com a decisão de dopar Bernardo. Graciele, com a ajuda de Edelvânia, foi a mente por trás dessa estratégia cruel. Elas sabiam que o menino, que já vivia sob constante estresse e ansiedade, seria facilmente sedado. A compra de medicamentos foi um dos primeiros passos, e a escolha recaiu sobre substâncias que pudessem induzir um sono profundo e prolongado, minimizando qualquer resistência ou sofrimento aparente. Não havia espaço para remorso na execução desse plano hediondo. Apenas a determinação de se livrar de uma presença incômoda. A execução do crime foi um ato de extrema covardia. Bernardo foi levado por Graciele e Edelvânia sob o pretexto de uma viagem ou passeio. Durante o trajeto, em um momento de vulnerabilidade do menino, os sedativos foram administrados. A intenção era clara: incapacitá-lo, torná-lo indefeso para o que viria a seguir. A crueldade desse ato reside não apenas na supressão da vida de uma criança, mas na traição da confiança de um filho para com a figura que deveria protegê-lo. A participação ativa de Graciele e Edelvânia na execução foi inegável. Enquanto Graciele era a idealizadora e a principal manipuladora, Edelvânia atuava como sua cúmplice direta, auxiliando em todas as etapas do plano. Ambas estavam presentes no momento em que Bernardo Boldrini foi assassinado. A causa da morte, conforme revelado pela perícia, foi uma overdose de sedativos, administrada de forma a provocar uma parada cardiorrespiratória. O menino morreu sem chances de defesa, vítima da perversidade de sua madrasta e da amiga dela. E o papel de Leandro Boldrini em tudo isso? Embora não estivesse presente no momento exato do assassinato, sua participação foi fundamental e igualmente criminosa. Ele era o autor intelectual do crime e o principal articulador da ocultação do corpo. Sua frieza e capacidade de planejar a eliminação do próprio filho, mantendo uma fachada de médico respeitado, chocaram a todos. Leandro não apenas sabia do plano, como também o endossava e se beneficiaria diretamente da ausência de Bernardo. Ele foi o responsável por fornecer o dinheiro para a compra dos sedativos e por dar as diretrizes para o descarte do corpo. Após a morte de Bernardo, a preocupação dos criminosos não foi com a vida que se foi, mas com a manipulação da cena do crime e a tentativa desesperada de despistar a polícia. Leandro Boldrini, com sua inteligência perversa, orientou Graciele e Edelvânia sobre como agir, como mentir e como criar uma narrativa falsa para o desaparecimento do menino. A ideia era simular que Bernardo havia fugido ou que estava com a avó, uma tentativa cínica de desviar a atenção e ganhar tempo. As contradições nos depoimentos dos envolvidos foram, desde o início, um sinal de alerta para os investigadores. A história contada por Graciele e Leandro sobre o sumiço de Bernardo era cheia de lacunas e inconsistências, o que rapidamente levantou suspeitas. A forma como agiam, a aparente despreocupação com o paradeiro do filho, contrastava drasticamente com a angústia de uma família que realmente perdeu um ente querido.
Essa frieza, essa indiferença diante da situação, foi um dos fatores que mais chocou a opinião pública e que levou a polícia a intensificar as investigações sobre o casal. A frieza dos criminosos diante da situação era palpável. Não havia lágrimas, não havia desespero genuíno, apenas uma preocupação calculista em manter a farsa. Essa ausência de emoção, essa capacidade de agir com tamanha crueldade contra uma criança indefesa, é algo que transcende a compreensão humana. O caso de Bernardo Boldrini revelou uma face sombria da sociedade onde a vida de um menino valia menos do que o incômodo que ele representava para seus algozes. O planejamento detalhado, a execução fria e a tentativa de ocultação do corpo pintaram um quadro de horror que ecoaria por anos na memória do Brasil. A revelação do plano macabro e a frieza dos envolvidos impulsionaram a investigação a um novo patamar. O trabalho da perícia e da polícia científica tornou-se crucial, agindo como os olhos e ouvidos da justiça, desvendando cada detalhe que a mente humana tentou esconder. Cada fio de cabelo, cada fragmento de terra, cada vestígio se transformaria em uma peça vital no quebra-cabeça do crime. Os peritos vasculharam a cena onde o corpo de Bernardo foi encontrado, coletando amostras, fotografando e documentando tudo com a minúcia exigida pela lei e pela necessidade de se fazer justiça. As provas cruciais começaram a surgir, e entre elas, as escutas telefônicas e as mensagens de texto desempenharam um papel fundamental. O sigilo que os criminosos tentaram manter foi quebrado pela tecnologia, revelando conversas que expunham a trama, a compra de medicamentos e a coordenação entre Graciele, Edelvânia e Leandro. As palavras ditas ao telefone, os planos sussurrados, as mentiras combinadas, tudo foi registrado e se tornou uma prova irrefutável da participação de cada um. Os depoimentos dos envolvidos, repletos de contradições, foram desmascarados por essa teia de evidências digitais que não mentiam e não podiam ser manipuladas. O exame de necropsia de Bernardo Boldrini foi um momento de grande dor e, ao mesmo tempo, de clareza. Os legistas trabalharam incansavelmente para determinar a causa exata da morte, confirmando as suspeitas de que o menino havia sido vítima de uma overdose de sedativos. O laudo pericial detalhou a presença das substâncias no organismo de Bernardo, atestando a forma brutal e covarde como sua vida foi tirada. Esse documento técnico se tornou a espinha dorsal da acusação, fornecendo a base científica para provar o assassinato. A reconstituição do crime foi outro passo essencial na investigação. Com a participação dos envolvidos, ou de seus representantes, quando a presença deles era inviável, a polícia refez os passos de Graciele e Edelvânia, desde o momento em que saíram de 3 passos com Bernardo, passando pela administração dos sedativos, até o local da cova rasa onde o corpo foi abandonado. Cada movimento, cada parada, cada detalhe foi recriado para confirmar a dinâmica dos fatos e confrontar as versões dos acusados com a realidade dos acontecimentos. Essa etapa foi fundamental para solidificar as provas e para que o júri pudesse visualizar com precisão a sequência trágica dos eventos. A complexidade da investigação em um caso com múltiplos envolvidos, como o de Bernardo, exigiu uma coordenação impecável entre as diversas forças de segurança e órgãos periciais. A Polícia Civil, o Ministério Público e o Instituto Geral de Perícias trabalharam em conjunto, cada um contribuindo com sua expertise para desvendar a verdade. A rede de cumplicidade que envolvia Graciele, Leandro, Edelvânia e Evandro precisava ser desfeita e cada elo provado. A investigação não se limitou apenas ao assassinato, mas se aprofundou na história de negligência e maus tratos que Bernardo vinha sofrendo há anos,
mostrando um padrão de comportamento cruel por parte de seu pai e madrasta. Enquanto a justiça trabalhava nos bastidores, a mídia desempenhava um papel crucial na cobertura e na pressão por justiça. O caso Bernardo Boldrini dominou os noticiários de todo o país, mantendo a atenção do público e exercendo uma pressão constante sobre as autoridades para que o crime não caísse no esquecimento. Programas de televisão, jornais e portais de notícias acompanhavam cada desdobramento, divulgando as informações e as provas que iam surgindo. Essa visibilidade nacional impediu que o caso fosse tratado como mais um crime isolado, elevando-o a um símbolo da violência contra crianças no Brasil. A comoção nacional e a repercussão do caso foram imensas. Milhões de brasileiros se solidarizaram com a história de Bernardo, um menino que, apesar de todo o sofrimento, buscava afeto e atenção. A figura do menino, com seu sorriso triste nas fotos, tornou-se um ícone da luta pela proteção infantil. Protestos e manifestações em diversas cidades do país exigiam justiça e punição exemplar para os assassinos. A sociedade brasileira, chocada com a crueldade do crime e a frieza dos envolvidos, acompanhava cada etapa da investigação e do processo judicial, com a esperança de que Bernardo, finalmente, encontrasse a paz através da justiça. O clamor por respostas e por uma sentença justa ecoava em cada canto do país, preparando o terreno para o que seria um dos julgamentos mais aguardados da história recente do Brasil. O clamor por respostas e por uma sentença justa ecoava em cada canto do país, preparando o terreno para o que seria um dos julgamentos mais aguardados da história recente do Brasil. Assim, teve início o processo judicial, uma fase marcada por intensos debates entre os promotores, incansáveis na busca pela verdade e pela justiça para Bernardo, e os advogados de defesa que, usando todas as ferramentas legais, tentavam atenuar as responsabilidades de seus clientes. A complexidade legal do caso era imensa, com a necessidade de analisar uma montanha de provas e depoimentos, e a expectativa da sociedade era palpável. O palco para as decisões seria o júri popular, um tribunal onde a emoção dos depoimentos e a persuasão dos oradores desempenhariam um papel crucial. Testemunhas de acusação e defesa foram chamadas, e cada palavra proferida ecoava na sala, trazendo à tona a dor, a frieza e a crueldade que marcaram a vida e a morte de Bernardo Boldrini. A avó materna de Bernardo, uma figura de persistência e amor, testemunhou, relatando as tentativas desesperadas de intervir na vida do neto e as súplicas ignoradas por ajuda. Os depoimentos dos réus, por sua vez, foram marcados por contradições e tentativas de minimizar suas participações, mas as provas periciais e as escutas telefônicas se erguiam como muralhas intransponíveis contra suas versões. Após semanas de audiências, argumentos e contra-argumentos, o veredito chegou. Graciele Ugolini, a madrasta, foi condenada pela execução brutal do crime, uma pena que refletia a sua participação direta e fria no assassinato do enteado. Leandro Boldrini, o pai, foi considerado o mentor intelectual e o responsável pela ocultação do corpo, recebendo uma condenação que o responsabilizava por abandonar o próprio filho à mercê da madrasta e de seus cúmplices. Edelvânia Virganovich, a amiga da madrasta, também foi condenada por sua participação ativa no planejamento e na execução, e seu irmão, Evandro Virganovich, por sua ajuda na ocultação do corpo. As penas aplicadas foram severas, refletindo a gravidade do crime e a comoção que ele gerou. As sentenças, que somavam décadas de prisão para cada um dos envolvidos, foram divulgadas entre aplausos e lágrimas de alívio por parte da população que acompanhava o caso.
A repercussão dessas condenações foi imediata, com a sociedade vendo nelas um sinal de que, ao menos neste caso, a justiça havia prevalecido. No entanto, o sistema judicial brasileiro é complexo e os recursos se tornaram uma constante. Ao longo dos anos, o caso Bernardo Boldrini viu reviravoltas jurídicas, com a anulação de algumas condenações e a realização de novos julgamentos, mantendo a saga judicial viva e a memória de Bernardo em constante debate. A análise das motivações por trás de tamanha barbárie sempre foi um dos pontos mais dolorosos e difíceis de compreender. O que leva um pai e uma madrasta a planejar e executar a morte de uma criança indefesa? A busca por respostas sobre o que levou a tal crueldade esbarrava na frieza calculista dos envolvidos, na aparente irritação que Bernardo representava para eles e na mesquinhez de interesses que se sobrepuseram à vida de um menino. A discussão sobre a responsabilidade parental e a proteção da criança ganhou força, com o caso se tornando um triste exemplo da falha do sistema em proteger os mais vulneráveis. O caso Bernardo Boldrini acendeu um alerta para a sociedade brasileira sobre a negligência e a violência intrafamiliar, levantando questionamentos profundos sobre o papel das instituições e da comunidade na proteção de crianças em situação de risco. A condenação dos envolvidos, mesmo com as idas e vindas dos recursos, representou uma vitória para a memória de Bernardo e um lembrete sombrio de que a vigilância e a denúncia são ferramentas essenciais na luta contra a crueldade infantil. A cada etapa do julgamento, a história do menino de 3 passos era revivida, e a esperança de que sua morte não fosse em vão se fortalecia. O legado do caso Bernardo Boldrini, mais do que um trágico episódio de violência, transformou-se em um marco doloroso na história recente do Brasil, impulsionando uma reflexão profunda sobre a violência contra crianças e a importância inadiável da denúncia. A morte brutal de Bernardo, um menino de apenas 11 anos, não apenas expôs as falhas de um sistema de proteção, mas também acendeu um alerta para a sociedade como um todo, mostrando a urgência de se observar e agir diante de sinais de negligência e maus tratos. As lições aprendidas com esse caso reverberam até hoje, influenciando debates sobre políticas públicas e, em alguns aspectos, provocando mudanças na legislação, fortalecendo mecanismos de proteção à infância e à adolescência. A memória de Bernardo Boldrini permanece viva, um lembrete constante da necessidade de buscar justiça plena para todas as crianças que são vítimas de violência. Seu sorriso triste em fotografias serve como um símbolo de vulnerabilidade e como um apelo silencioso para que nenhuma outra criança passe pelo que ele passou. A busca por justiça, que transcendeu os tribunais e mobilizou a nação, reforçou a importância da sociedade civil e das instituições na proteção de menores. Organizações não governamentais, conselhos tutelares e o Ministério Público, entre outros, passaram a ser ainda mais cobrados por uma atuação proativa e eficaz na prevenção e combate a esses crimes hediondos. A conexão com a vida do espectador é inegável e fundamental. O caso Bernardo Boldrini nos força a olhar para dentro de nossas próprias comunidades, para dentro das casas ao nosso redor, e a questionar o papel de cada um na observação e denúncia de situações de risco. Não se trata apenas de um caso isolado, mas de um espelho que reflete as sombras da violência intrafamiliar, que muitas vezes permanecem invisíveis e silenciadas. Quantos Bernardos existem em nosso meio, sofrendo em silêncio, sem voz para pedir ajuda? A história do menino de 3 passos nos convida a sermos mais atentos, mais empáticos e, acima de tudo, mais corajosos para agir. Este é um call to action intelectual e emocional. A importância de não silenciar diante de injustiças e de proteger os mais vulneráveis.
A omissão, seja por medo, indiferença ou desconhecimento, pode ter consequências devastadoras. O caso de Bernardo Boldrini nos ensina que a proteção da criança é uma responsabilidade coletiva, que vai além dos laços familiares e se estende a cada membro da sociedade. É preciso quebrar o ciclo de violência, denunciar qualquer forma de abuso e negligência e garantir que as crianças tenham um ambiente seguro para crescer e se desenvolver. A mensagem final, carregada de esperança, é que casos como o de Bernardo Boldrini sirvam de alerta e de catalisador para um futuro mais seguro e justo para todas as crianças. Que a dor e a revolta geradas por sua morte se transformem em energia para construir uma sociedade onde o bem-estar e a proteção infantil sejam prioridades inegociáveis. Que a lembrança de Bernardo nos inspire a sermos a voz dos que não podem falar, os olhos dos que não podem ver e as mãos dos que precisam de ajuda. Somente assim poderemos honrar sua memória e garantir que sua tragédia não tenha sido em vão. Que a justiça, que tantas vezes é lenta e falha, encontre em cada um de nós um aliado na defesa dos direitos das crianças, para que o sorriso inocente de um menino jamais seja apagado pela crueldade humana.